Olá, amigos do programa Deguste, mais uma vez nós aqui, e você aí aguardando a surpresa deste programa de hoje, que na realidade será desenvolvido um prato simples e básico que todos nós gostamos, seja no dia a dia, seja no final de semana, em uma ocasião especial. Até porque foi uma sugestão de um internauta que nos mandou um e-mail e falou: Fábio, vocês fazem pratos elaborados e tal, e eu nunca vi vocês fazerem uma massa. Então, no programa de hoje, nós, especialmente a esse internauta que nos mandou esse e-mail, nós decidimos juntamente com ele, claro, desenvolver uma massa. Ive, pelo que eu vejo aqui, né, nós estamos com uma massa simples, diga-se de passagem, porém que todos nós, bons brasileiros e bons consumidores de gastronomia, não só do Brasil como do mundo, gostam desse produto. Sim. O que você tem para dizer dessa bela pasta? Então, o macarrão, ele veio trazido para o Brasil por causa dos imigrantes italianos. Certo. Tá? Só que nós temos registros que o macarrão, ele não foi originário da Itália. Tá? E sim dos chineses. Que com o processo de exploração, Marco Polo levou esse ingrediente, esse produto da China para a Europa. Só que assim, nós temos a Itália, a China e os povos árabes, que eles querem ter a origem desse produto. Na realidade, assim, então você quer dizer que nós temos 3 países hoje que brigam pela detenção da originalidade da massa, do melo macarrão, na realidade. Então, e a lenda reza que ele é originário mesmo da China. Você viu só que interessante, gente? Na realidade, existem 3 povos conhecidos mundialmente, na realidade, pela sua gastronomia, que brigam por esse belo prato maravilhoso. E fazendo gastronomia na Uningá, você aprende isso, né? Isso que é interessante. Isso que é interessante. O que é legal também, Fábio, é que conforme a gente vai desvendando a nossa origem, nossos antepassados, arqueólogos, eles encontram produtos similares ao que daria origem ao que a gente conhece hoje da massa. No caso da Itália, foi encontrado requisitos de uma massa similar, que era o que antecederia ao espaguete, só que juntamente tinham louças chinesas. Então realmente é uma briga, diria assim, inteligente. Isso. Porque todos esses países fazem parte direta ou indiretamente desse tipo de prato. Isso, fazem. Por quê? Na China a gente tem já datas, que próximas da Idade de Cristo ou até antes, que lá já se faziam a massa que a gente chamou de espaguete, tá? O macarrão em si. Só que assim, por que os povos árabes querem deter essa originalidade também? Porque na Europa, todos os produtos que entravam na Europa a partir da exploração, o porto de entrada era nos povos árabes. Então, na realidade, eles eram a veia de passagem de todos os produtos que foram distribuídos pelo mundo, não só o alimento. Isso, né? Então, eles eram uma rota, era um porto onde que todos esses alimentos chegavam na Europa e eram distribuídos para os países europeus. Até no caso da pizza. A pizza, ela é uma evolução da esfirra. Que foi tomando uma proporção maior para a maior quantidade de pessoas, servir a maior quantidade de pessoas, né? Isso é interessante. Agora me diga assim, algumas pessoas têm a dúvida, têm a curiosidade de que tipo de massa eu posso desenvolver na minha casa. O talharim, o espaguete, bom, enfim, aí já é o molho, quase que eu falei o pesto, né? Mas assim, qual que é a massa indicada para você? Eu acho que é como o vinho, como eu uso dizer, a sua bebida predileta. De acordo com a sua preferência, você pode escolher o tipo de massa, o design diferente, você pode até desenvolver a sua massa na sua própria casa e desenvolver as formas variadas que existe as massas, né? Então a gente tem vários formatos de massa e tem vários sabores de massa também. Então hoje em dia, com a evolução também da gastronomia, a gente tem a massa básica, que é essa que a gente está usando aqui, vai usar aqui hoje, e tem outras, tem vários sabores, várias cores, então isso também vem enriquecer a montagem e a apresentação do prato. Tá. E algumas pessoas falam assim: nossa, eu não vou comer macarrão porque engorda. Na realidade, o que engorda, eu não acho que o macarrão engorda, apesar de ser uma massa pesada, consistente, o que engorda na realidade é o molho, né? Então dependendo do molho que você vai agregar à massa, ele contribui, tá? Então nós temos, no caso do pesto,
Tá? O pesto, ele é um molho frio. Adoro um macarrão, uma massa com molho pesto. Ele é muito gostoso. Eu particularmente também adoro. Esse molho é o que eu prefiro. Então, assim, é um molho feito com manjericão, batido somente com azeite, né? O pinholes, se você não tiver o pinholes, a gente pode usar uma outra, nozes, uma castanha do Pará, que também vem bem a contribuir, porque ela dá a crocância para o molho. E ele é um molho frio. Tá. Então é o seguinte, nós aqui basicamente nós vamos fazer que tipo de molho hoje? Tá, a gente vai fazer um molho simples, tá? Um molho com tomate, tá? Aí aquela questão também, né? Produtos bons vai te dar um resultado bom. Olha, então é essa dica que é muito interessante. Na realidade, não basta você ser um grande mestre cuca ou um gastrônomo formado pela Faculdade Zingá. O que te ajuda muito na sua finalização de prato, é sempre a dica que a gente dá, são os insumos de primeira qualidade. Um bom legumes, uma boa verdura, uma boa massa, uma boa proteína. Bom, enfim, procure o seu melhor fornecedor, a loja que te agrada mais e adquira os produtos de boa qualidade, que o seu resultado final com certeza será no mínimo de 70% melhor. Sim, e o que a gente sempre fala é aproveitar a oferta do produto em maior quantidade, que daí é um produto que você encontra muito mais fresco, que a gente chama de sazonalidade, né, a época do produto, que isso também vem contribuir muito em questão tanto de preço como de qualidade de produto. Tá, então vamos lá, vamos apresentar para os nossos telespectadores agora quais são os insumos necessários para que a gente possa fazer esta bela macarronada. Tá, então assim, a quantidade que a gente tem aqui hoje é para servir 2 pessoas, tá? Então nós temos o macarrão. Mesmo quem come muito quanto eu? Isso. E olha que eu como muito, viu, gente? Tá, quando a gente vai fazer um cálculo, a gente calcula geralmente de 80 a 100 gramas de macarrão por pessoa. Certo. Tá? Que essa é uma quantidade que dá pra... E você tocou num assunto de uma quantidade um tanto quanto interessante para mim. Até porque em qualquer país do mundo nós falamos que o risoto, o belo risoto, que eu sou apaixonado também, a quantidade ideal de risoto para as pessoas é de 100 gramas. Eu acho que isso é diferente no Brasil. Porque hoje nós temos utilizado em nossos eventos, nossos cursos, nossos bate-papos, a média de 150 gramas de risoto. E não tem sido suficiente. Ou o risoto nosso está sendo muito bom, ou as pessoas estão comendo demais. Não, mas eu acho que é assim, quando cai mesmo no gosto, é um produto, um alimento que vai ser consumido com maior quantidade. Né? Mas isso também, tem vários fatores que interferem, né? O seu público, né? A faixa etária, os outros acompanhamentos que vão estar compondo o prato também. Tá? Então a gente tem isso, a gente aprende, tá? Dentro da graduação, dentro da faculdade e também com a vida no mercado de trabalho. É isso aí, gente. Bom, enquanto agora nós vamos para os nossos comerciais, nós vamos aqui no próximo bloco desenvolver esse prato maravilhoso e apresentar mais algumas surpresas para vocês. Aguardem. Agora de volta ao nosso segundo bloco. Bom, eu vim para um lugar maravilhoso, na beira do fogão, né, Ive? Porque é o seguinte, aí vai mostrar passo a passo em alguns minutos para vocês como desenvolver esse molho e preparar essa massa, porque existe o tempo de cocção da massa, enfim, algumas dúvidas que as pessoas têm. Vamos lá, Ive, então, vamos por parte. Vamos por partes. A gente já tem uma panela com água, ela está fervendo. Ok. Tá? Então o que a gente aconselha? A água ferveu, a gente joga o sal, tá? E a nossa massa. Em questão de tempo, Fábio, em muitas embalagens já tem o tempo de cozimento da massa. Certo. Umas 8 minutos a 10 minutos. Tá? Isso na embalagem, o fabricante já vai ter especificado esse tempo de cozimento. Até porque nós estamos falando de uma massa grano duro. Isso. E viu, existe uma dúvida que as pessoas têm, que é a respeito do azeite ou óleo na água. Isso é importante ou não? Olha, Fábio, é o seguinte, quando a gente coloca o óleo ou azeite na água para cozinhar o macarrão, o que vai acontecer? O óleo, ele não vai misturar com a água e muito menos vai entrar em contato com a massa, tá? Então isso quer dizer que, independente, né, se você achar que deve colocar, pode colocar, mas não há necessidade. Tá? O que a gente coloca é assim, escorrer o macarrão, para ele não grudar um no outro, né, se a gente for
ter que demorar um pouquinho para colocar o molho, é colocar assim um azeite. Depois dele escorrido e passar na água fria ou não? Depende do teu tempo de uso. Tá? Se você já for fazer a massa e já servir, não precisa passar na água fria. Agora, se você for dar uma pré-cozida nele e demorar para servir, aí seria sim interessante você passar na água fria. Para que passar na água fria? Para o processo de cozimento da massa interromper e você não perder o ponto da massa. Senão vira aquele velho e famoso chiclete. Isso, tá? E depois, quando a gente for servir, a massa tá fria, a gente só mergulha ela na água quente, tá? Um minutinho, né? Que é o tempo necessário para ela terminar de cozinhar, e acrescenta o molho. Ok, então vamos desenvolver o nosso molho. A gente já tá aqui com a panela quente, a gente vem com azeite. Com azeite. O bom azeite, claro, sempre é a dica nossa. Isso. Os bons insumos sempre fazem bem. O alhinho que vai fazer um barulhinho, um aroma delicioso. Isso, o nosso alho, tá? Olha, você viu, a nossa frigideira, ela tá bem quente. Então tá chegando no temperatura? Já chegou no ponto. E agora a gente vem com a cebola. E prepara. Este barulho e este aroma é dos deuses. Tá? É inconfundível não lembrar das nossas mães ou das nossas avós neste momento, né? Fábio, você me ajuda aqui, por favor? Ela realmente está numa temperatura interessante, eu diria, né? Ela vai chegar num ponto rápido, tá? O que eu gosto de falar, Fábio, é o seguinte: a cebola, eu deixo quanto tempo, tá? Uma dica bem legal é assim, ela começou a ficar com aparência transparente, já é o ponto de estar colocando tomate ou dar continuidade ao processo, tá? Para quem não gosta de cebola, né? Aí não sente o crocante, tá, da cebola. A gente já está chegando no nosso ponto. Aí adicionado o tomate. Nós vamos adicionar o tomate. Outra questão em relação ao molho, Fábio, é em questão, coloca-se ou não se coloca açúcar. Por que a gente coloca uma pitadinha de açúcar para fazer o molho de tomate? Alguns tomates, eles são mais ácidos do que o outro, tá? Então, é tudo questão de experimentar e ver. Não, tá ácido, vamos colocar um pouquinho de açúcar só para dar uma equilibrada, para o molho não ficar ácido. Mas você sabe que tem gente que gosta também desse ácido, do azedinho que o molho de tomate também dá. Eu particularmente gosto de equilibrar um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, para que dê essa textura um pouquinho agridoce no molho. Eu acho interessante. Bom, enquanto a Ive desenvolve aqui este molho maravilhoso e termina essa massa, gente, veja a nossa dica, Bel Solais Del, um grande parceiro, e no próximo bloco nós vamos estar voltando, degustando esse prato maravilhoso e te apresentando o ótimo vinho de hoje. Aguardem. As origens da Belsolar datam de 1890, momento em que foi fundada a primeira padaria, na cidade de Girona, Espanha. Iniciou-se ali uma saga de padeiros que, de geração em geração, foram transferindo os valores de qualidade e respeito ao ofício. Anos mais tarde, na década de 1970, a Belsolar foi a primeira a introduzir a tecnologia de pães congelados na Espanha. Um avanço que permitiu facilitar e melhorar a qualidade de vida do padeiro, sem deixar de se preocupar com os pilares de um bom produto, a longa fermentação e a qualidade das matérias-primas. Durante as últimas 2 décadas do século XX, a Belsolar modernizou suas instalações para adaptar a capacidade de produção ao aumento da demanda e desenvolveu novas linhas de produção de confeitaria e pães, sempre mantendo a filosofia de seus fundadores. Hoje, com uma equipe altamente qualificada e comprometida e com linhas de produção de última geração, oferecemos aos nossos clientes e consumidores uma ampla variedade de pães e doces de alta qualidade, ao mesmo tempo em que estamos sempre inovando para atender às necessidades do século XXI. Essa é a nossa filosofia: a de unir tradição com modernidade, habilidade e conhecimento com tecnologia.
Bom, estamos de volta no terceiro bloco, e agora um dos blocos tão importante quanto os outros, mas esse em especial porque eu vou degustar essa maravilha desse prato que a coordenadora de gastronomia da Faculdade Zingá fez. Lembrando que nessa segunda-feira, claro, inicia as aulas da Faculdade Zingá. Você que está entrando agora na faculdade, você que está dando continuidade no seu ano letivo, seja bem-vindo à Faculdade Zingá e um bom ano com muita sabedoria e muitas informações, né, Ivy? E não pode deixar de enviar um grande abraço ao meu amigo Nailor Marques, que está fazendo aniversário por esses dias. Nailor, um grande abraço, um grande abraço e um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe, Nailor. Bom, Ivy, agora depois do prato desenvolvido, você vai fazer o serviço da montagem do prato. Eu estou com água na boca e eu acredito que você também. E você sabe que ontem, Ivy, tive a oportunidade de encontrar alguns amigos da comunidade aqui da São Miguel, onde eu faço parte. O pessoal do ECC em especial falou assim, que eu sempre falo, agora eu vou degustar essa maravilha. Gente, quero mandar um abraço para vocês que carinhosamente não perdem o nosso programa e gostaria que vocês estivessem junto comigo experimentando essa maravilha. Quero mandar um grande abraço aos nossos patrocinadores, agradecer a imensa parceria que nós temos, porque agora eu vou degustar essa maravilha. E antes de começar a degustar esse prato maravilhoso que a Ivy desenvolveu, como vocês podem ver, um prato cheio de detalhes, né? Que foi um artista plástico muito bacana que fez esse prato, em especial a mãe da Ivy, um grande abraço também. E agora eu vou fazer o serviço deste vinho maravilhoso. Gente, quero também mandar um abraço ao Juliano Carraro, que nos enviou esse vinho especial, um grande vinho da sua vinícola Lídio Carraro, um vinho feito na realidade em Cruzilhadas do Sul, um vinho nacional, que eu acredito que vai ser de uma grande expressão, de uma variedade de Taná, uma variedade, diria, complexa e forte no mundo dos vinhos, de uma variedade, de um poder assim estrutural muito bom, mas ainda não tive a oportunidade de degustar esse belo Taná, que é um Safra 2008 de uma graduação alcoólica de 16%. Vamos ao serviço. Um bom e velho saca-rolhas. Quero também agradecer esse presente especial que foi lá do Marcelo, do Comercial Tiradentes, que nos enviou esse belo saca-rolhas da Brinox. Um grande abraço, Marcelo. Um grande abraço à diretoria do Sivamar, na qual também faço parte, ao nosso presidente Rubens, a todos os presidentes que fazem parte do Sivamar. E é muito bom fazer parte desse sindicato, dessa entidade de classe maravilhosa. Bom, vamos agora ao serviço deste vinho. Uma boa taça e uma quantidade, diria, tanto quanto interessante. Gente, um vinho de uma coloração expressiva, como vocês podem ver, de um rubi intenso, brilhante, maravilhoso. Agora vamos ver aqui a questão dos aromas, o que ele representa para mim em particular e o que pode vir a representar para você. Olha, o que eu vou dizer para você? Um vinho difícil de se comentar devido à explosão de aromas que temos aqui, devido ao cassis, frutas negras, ameixa, um pouquinho de tabaco, mas não é um vinho agressivo no nariz, um vinho muito equilibrado, de lágrimas lentas e persistentes. Agora vamos ver a gustatividade dessa maravilha. Bom, agora vamos ao tira-teima. Vou degustar aqui, fazer a correta harmonização, que eu diria. Pegar um pouquinho dessa massa, que foi desenvolvida pela Ivy, tá? E fazer o teste gustativo, que com certeza não vai estar. Uma audiência perfeita, um queijo maravilhoso, um molho muito bem elaborado, que agora eu vou harmonizar juntamente com o vinho e ver o que vai ter de resultado final gustativamente falando. Gostaria que vocês estivessem aqui, mas eu vou dar uma dica. Você que quer entrar no mundo do vinho, que quer aprender mais sobre gastronomia e o mundo do vinho, entre em contato conosco, nos mande e-mail, ligue para o nosso número, que será um prazer atender. E eu vou dizer mais uma coisa. Em 2 programas atrás, uma mãe me mandou um e-mail sobre o seu filho, Vitor, que
tem a maior vontade em fazer gastronomia, em fazer parte desse mundo maravilhoso. Vitor, eu fiquei muito emocionado com a mensagem que a sua mãe me enviou e aguarde que nós teremos você aqui no nosso programa para a gente bater um papo sobre o que você gostaria para o seu futuro. Gente, quero deixar aqui meu grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa e aguardem a surpresa da Páscoa que nós teremos. Devido à Páscoa, nós teremos alguns programas que vão anteceder a Páscoa, nós vamos falar exclusivamente de bacalhau. Um abraço e até o próximo programa.